gente vai viver! A gente vai morrer! E aí, belezeira? A COP26 já terminou e eu fiquei com um gostinho assim, de amargo, assim, que parecia que ia, mas não foi. Os países têm muitas dificuldades nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então vem comigo. A primeira questão que eu percebi ali, vendo assim, acompanhando aqui do Brasil, obviamente, não tive o privilégio de ir para lá, é a questão de que os países não têm uma liderança internacional. A gente sabe que o sistema internacional ele é anárquico, ou seja, não existe um país que se sobrepõe aos outros. Porém, na prática, a gente sempre viu os Estados Unidos como sendo um protagonista em relação ao que vai ser falado na agenda internacional. Mas o que se viu ali é que os países ainda têm um certo receio do último presidente, o Donald Trump, não sei se vocês lembram, o malucão lá de cabelo laranja, que é um baita de um negacionista convicto. Então, a questão, por exemplo, da saída dos Estados Unidos no período do Donald Trump, do Acordo de Paris e o retorno, mas assim, bem de leve, com o governo Biden, você vê que nos discursos o Biden também não foi muito aprofundado sobre os temas. E a China, o país mais poluente do planeta, também mostrou ali certa timidez nos acordos, nem compareceu à COP26 presencialmente. O Xi Jinping mandou um vídeo ali no seu discurso, tanto ele quanto a Rússia. Então a China meio que, a gente tá vendo aqui. Parece muito quando a gente era criança, lembra que nossas mães falavam assim, filho, na volta a gente compra, e a gente nunca via aquilo que a gente queria. É basicamente isso que a China está fazendo no momento. Uma coisa que ficou evidente é a questão da dificuldade dos países em cederem às questões das mudanças climáticas, visto que eles acabaram de sair de uma crise sanitária global com efeitos devastadores na parte social, econômica, geopolítica, em tudo. Então os países eles estão voltando ali, vamos dizer assim, tentando se recuperar dessa tragédia que a gente acabou de viver, você sabe do que eu estou falando. A China, então, ela está tentando se reposicionar e aproveitar para tirar esse gap em relação aos Estados Unidos como potência econômica. E outros países também que geralmente acabam fazendo esses debates, por exemplo, como a Alemanha, que acabou de trocar o primeiro-ministro, era Angela Merkel, depois de 16 anos, então muita coisa está incerta. O próprio Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, onde foi realizado a COP26, é um antigo defensor ali do Brexit, ou seja, o maior simbolismo da derrota da cooperação internacional. Então tá vendo, são coisas que acabam se sobrepondo às questões climáticas e os países não estão conseguindo lidar com esses dois problemões, entende? E aí você vê que interessante, qual que é o poder de uma simples palavra, o significado dela, como que ela pode definir o futuro do planeta. Ficou acordado até os 45 do segundo tempo que os países se comprometeriam a eliminar o uso do carvão como combustível fóssil, um dos principais causadores dos gases de efeito estufa. Mas aí os países que dependem muito desse combustível fóssil foi lá negociar. Um caso deles é a Índia, um país enorme e muito influente nessas negociações, e pediu para trocar a palavra eliminar por reduzir gradualmente. Então isso aí, para os especialistas em meio ambiente, em questões climáticas, isso vai dar uma diferença muito grande, porque você vai abrir o escopo desse comprometimento. Então os países vão poder, em vez de eliminar, eles vão apenas reduzir. Tem gente que vai reduzir 5%, outros vão reduzir 2%, entende? Ficou um negócio muito aberto. Então os países em desenvolvimento, elas estão, vamos dizer assim, debatendo. Falei, vocês passaram tanto tempo poluindo e acabando com o meio ambiente, agora é a nossa vez. Se vocês querem que a gente faça a transição energética para uma matriz energética mais sustentável, a gente vai precisar de dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, justamente porque os países desenvolvidos passaram muito tempo ali acumulando vantagens em relação aos países em desenvolvimento. E um problema que ficou sem resolução na COP26 é a questão do financiamento dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento.
ela faz uma mocota que esses países desenvolvidos prometeram aos países mais pobres que eles iam ajudar com 100 bilhões de dólares para a transição da matriz energética, porque não dá para fazer isso sem grana. Só que na hora de botar o dinheiro na mesa, os países ricos, vazaram. E nessa COP26 existia uma expectativa de que isso fosse resolvido. Não aconteceu. Então isso aí ficou em aberto ainda. Teve alguns avanços na parte de investimento privado, das instituições privadas, mas não para os países em desenvolvimento. Isso aí vai ficar provavelmente para o ano que vem. E aqui entra uma parte mais reflexiva em relação aos debates em relações internacionais sobre visão de mundo. Os países mais ricos, desenvolvidos, eles sabem a cagada que eles fizeram. Só que às vezes a questão de ego, de questões nacionais que eles não conseguem lidar, porque tem a questão do jogo político e tal, impedem que eles façam avanços mais, vamos dizer assim, que tenham mais objetividade. E os países em desenvolvimento, eles também sabem, porque eles também estão sofrendo, eles são os que mais sofrem com as questões das mudanças climáticas. E além da questão da indenização sobre os efeitos causados, principalmente pelos países desenvolvidos, que foram eles que começaram toda essa destruição, tem a questão que eles têm um poder de barganha menor dentro do sistema internacional. Por exemplo, o BRICS, aí, que já teve uma ascensão, hoje em dia está bem parado, ou seja, o poder ali das negociações fica muito concentrado na Índia e na China, países muito populosos, são países que têm um PIB alto, mas uma alta desigualdade. Só que os países aqui mais ao sul, por exemplo, a América do Sul, não tem tanta voz, até porque o Brasil, que era para ser o protagonista sobre esses debates, não sei se vocês lembram, obviamente lembram da Eco 92, da Rio 92, então, Brasil... Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Vamos deixar pra lá, né? Mas enfim, resumindo o que ficou acordado na COP26, o Pacto de Glasgow sobre o clima. Primeiro é o compromisso global de metano, que visa reduzir em 30% as emissões de gás até 2030. A declaração dos líderes de Glasgow sobre florestas e uso do solo para proteger as florestas e acelerar sua recuperação. Finalmente, o artigo 6 do Acordo de Paris foi aprovado. Aprovação, então, das regras do mercado internacional de carbono. A redução gradual do uso do carvão, que agora não é mais eliminação, infelizmente é redução. Os países agora terão que retornar todo ano para mostrar que pé que tá os seus resultados sobre esses cortes e sobre as mudanças climáticas. Então foi isso, gente. Eu tentei trazer aqui um pouco do que rolou em relação a essas negociações internacionais, sem dar tantos detalhes, vamos chamar assim o overview, uma forma mais abrangente para a gente entender o buraco que a gente se meteu em relação às negociações das mudanças climáticas. Então a gente precisa, quem estuda relações internacionais ou gosta do assunto, precisa ficar ligado em questões da diplomacia climática, refugiados climáticos, questões de negociações internacionais, entender esse mercado internacional de carbono que vai dar muito pano para manga, já estou até esperando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário, o que você achou, né? Coisa que faltou, provavelmente deve ter faltado alguma coisa, né? Porque é muita coisa que rolou. É legal que eu vi gente ali de relações internacionais que acompanhou a COP26, então, muito bacana ver a profissão crescendo. E a gente precisa tomar esse protagonismo como internacionalista, porque muito se passa pelas negociações e relações internacionais. Então espero que você tenha gostado, deixe seu like se você quiser e te vejo na próxima.